Boa tarde, prezados alunos do Colégio Seta de Itaí. Aqui é o professor Michel e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos através da aula síncrona online. Hoje vamos trabalhar com os módulos 8 e 9 da página 225 do caderno 5 de vocês, ok? Muito bem. Nós vamos falar hoje com vocês a respeito de concentração molar. Tá? Nós já aprendemos a calcular concentração comum, aprendemos título, ppm, ppb, parte por milhão, parte por bilhão, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre concentração molar, quer dizer, mol por litro, ok? Então eu vou ter 1 mol de uma substância dissolvido em 1 litro de solução. A minha unidade de molaridade, ou concentração por quantidade de matéria, que é a mesma coisa, será o molar, ou 1 mol por litro, né? Que vale essa unidade. Muito bem, a concentração mol por litro, ou quantidade de matéria, ou quantidade de substância, indica a quantidade de mols existente em cada litro de solução. Muito bem, então se você tiver cloreto de sódio, tem 1 mol dele, e você está dissolvendo em 1 litro, 1 mol de cloreto de sódio, 58,5, dissolvido por 1 litro, você vai ter 58,5 mol por litro, né? Que é a unidade. Muito bem, nós podemos expressar tanto por regra de 3, como por expressão algébrica. Então a forma da expressão algébrica, ela está aqui, ó, número de mol por volume, tá? Não esquecendo que o número de mol é a quantidade que você vai ter proporcional às massas do seu composto. E o volume obrigatoriamente tem que estar em litro. Mas também posso calcular usando essa outra expressão, massa de soluto dividido pela massa molar, que é na verdade o número de mol, vezes o volume dado em litros. Tá? Não se esqueçam, sempre que eu tiver que transformar centímetro cúbico para litro, basta eu dividir então por 1000, ok? Daí eu já passo automaticamente para litro. Exemplo, 200 ml, divide por 1000, 0,2 litros, tá bom? Eu posso usar a expressão, posso fazer por regra de 3, como nós vamos ver nos exercícios agora, e também posso lembrar que uma vez que eu saiba o todo, proporcional a ele, vai ser os seus componentes. Nesse exemplo que está aqui, ó, sulfato de alumínio, Al2SO3. Eu tenho 2 mols de cátio alumínio para 3 mols de ânion sulfato. Então, se eu tivesse aqui um valor, um exemplo, 1 mol por litro do todo, seria 2 mol por litro de cátio alumínio e seria 3 mol por litro de ânion sulfato. Ok? Vamos continuar então. No exercício 1, nós temos um exemplo bem clássico de cálculo. O vinagre contém, em média, 48 gramas de ácido acético. Sua massa molar é 60 gramas por mol, em cada litro. Qual é a concentração do ácido em quantidade de matéria? É a mesma coisa que está perguntando qual é a sua molaridade, ou qual é a sua concentração molar. Ok? Então eu posso fazer usando a regra de 3 ou usando a expressão algébrica. Pela regra de 3, 1 mol de ácido acético igual a 60. 48 gramas de ácido acético, X. Vai me dar então 0,8 mol. Este valor já é o mol por litro. Tá? Porque você está sempre comparando para 1 litro de solução. E se eu jogar na minha expressão, vai dar a mesma coisa também. 48 gramas dividido por 60 vezes 1. Vai dar o mesmo resultado, 0,8 mol por litro. O segundo exercício, o líquido de bateria dos carros é uma solução de ácido sulfúrico de concentração 5 mol por litro. Qual a massa de ácido sulfúrico em um becker contendo 250 cm3 da solução? Resolva das duas maneiras. Muito bem, vamos lá então. Se você começar a fazer sua conta por regra de 3, você vai lembrar 1 mol de ácido sulfúrico, a massa molar dele, calculando, bonitinho, que vocês já sabem fazer,
só pegar as massas de cada elemento e somar, 2 vezes 1 do hidrogênio, 1 vezes 32 do enxofre, mais 4 vezes 16 do oxigênio, vai dar 198. Ou então um problema te dá já pronto, como foi o caso aqui, né? Já deu pronto, você pode usar. 1 mol de ácido sulfúrico igual a 98 gramas. Se eu tiver 5 mols, quantos gramas eu vou ter? 490. Tá? Então isso já te dá o valor que você vai ter em 5 mols de concentração de ácido sulfúrico. Vamos voltar aqui um pouquinho. Desceu aqui. Ótimo. Muito bem. Deixa eu tirar um pouco a minha câmera aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Beleza. Então, pessoal, nós podemos fazer também por expressão algébrica. Nós vamos ter então o mesmo cálculo, né? Aí. O mesmo cálculo. Você tem então aí massa de soluto, massa molar e o volume vezes igual, né, a concentração. Você já sabe qual a concentração, 5 mol por litro. Substitui os outros valores, 98 da massa molar e 0,25 litro dos 250 centímetros cúbicos que você transformou. Você vai achar a massa. A massa vai dar então M1 122,5. Mesmo resultado que daria se você fizesse por regra de 3. Em 1 litro tem 490, em 250 eu vou ter Y. Vai dar também 122,5. Ok? Muito bem. Vamos continuar então. O terceiro exercício, ele nos mostra que você tem uma solução de café com leite, ok? Um copo contendo 200 centímetros cúbicos de café com leite adoçado com 1,71 gramas de sacarose. A massa molar 342 gramas por mol. Calcule a concentração em mol por litro de sacarose através de 2 caminhos, usando a regra de 3 e usando a expressão algébrica. Se você for fazer por regra de 3, 1 mol de sacarose igual a 342 gramas, que estão dissolvidos tudo para 1 litro. Se você tiver 1,71, você vai ter um número de mol, que deu 0,005 mol. Não se esquecendo que o valor que você calculou está para 200 centímetros cúbicos. Se você tiver então 1000, que é 1 litro, você vai ter o valor já da sua concentração, 0,025 mol por litro. Tá? E fazendo pela expressão, que é mais fácil, molaridade da sacarose, está representada aí pela concentração, né, entre colchete, é uma outra maneira que você pode representar, é igual a relação massa de soluto pela massa molar vezes o volume. Substitui tudo que você tem, 1,71, 342 gramas por mol, vezes 0,20, porque é 200 centímetros cúbicos, você passou para litro. Cancela grama com grama, a resposta vai ser mol por litro. Tudo bem? E o último exemplo dessa aula, vocês vão fazer depois o exercício 4, e depois a gente pode tirar dúvida, tanto do exercício 4 como da tarefa proposta dessa aula. Tá? Seria como fala, se uma solução de fosfato de potássio com o valor, possui o valor de concentração de potássio 0,9, é um dos componentes. Qual seria então a concentração do todo? Qual a concentração do sal inteiro? Então é um exercício bem simples. Você sabendo a composição de um dos componentes, você faz o caminho regresso. Você sabe quanto que vale então o todo. Põe a expressãozinha lá, fosfato de potássio, em água vai dar 3K+, e 1 PO4. Se eu sei o valor desse, 1 está para 3, então 0,9 vai estar para X. Você descobre então o valor do fosfato de potássio. Ok, pessoal? Muito bem. Agora vocês poderão marcar aí esse exercício 4, vocês poderão tentar fazer depois em casa, bonitinho, qualquer dúvida pode tirar com a gente. E nós temos aí a proposta para você fazer a tarefa mínima e a tarefa complementar, tá? Na nossa próxima aula, a gente tira a dúvida e também dá continuidade a essa frente, que é a frente que nós estamos vendo aí, né, de físico-química, ok?
Muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço e bons estudos.